Fala, meus Diamonds lindos! Sejam bem-vindos de volta e estamos aqui de novo no nosso querido e amado Diamondcast. Só que dessa vez nós estamos aqui em Jurerê Internacional e a gente vai ter uma sequência de episódios que você já deve ter assistido. Se não assistiu, acompanhe aí no YouTube ou peça para o Grupo X te mandar para você entender mais sobre esse mundo dos nossos queridos Diamonds, né? Já teve episódio em Capitólio, em Salvador, no Chile. Esse do Chile foi muito legal. E agora nós estamos aqui em Jurerê para bater um papo sobre quem são os Diamonds, o que eles trabalham, o que eles conseguem mexer nesse mecanismo do mercado de trabalho, quais são os nichos dele, mas eu acho que o melhor de tudo é aproveitar e entender mais sobre cada tipo de nicho. Então a gente está aqui para bater um papo. E hoje, o meu convidado, ele está estreando aqui no Diamond, porém, ele já está aqui há algum tempo trabalhando na parte do conselho, mas eu acho que eu vou deixar ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ângelo. Como é que você tá? Tudo certo, tudo em paz. Tudo em paz, cara, tranquilo. Se apresente pro pessoal que não te conhece ainda e para quem te conhece, se apresente novamente. Perfeito. Não, em casa todo mundo me conhece, né? Então tá tranquilo. Eu sou muito famoso. Bom, meu nome é Ângelo, eu sou da Outplay Tecnologia, uma empresa que desenvolve uma solução de gestão de compras para empresas de vários nichos, né, como indústrias, prestadores de serviço, universidades, têxteis, etc., né? E nossa empresa está no mercado já há bastante tempo, são 29 anos. Nossa, 29 bastante coisa, né? E é isso, a gente atende empresas muito grandes, assim, em nível nacional, e a maioria dos nossos clientes, eles são ou líderes de mercado ou muito reconhecidos, né, na sua área de atuação, né? E é isso. Cara, e deixa eu tirar uma dúvida. Baseado no que você me falou, você tem uma empresa de gestão de compras. O que é isso? Não é uma empresa de gestão de compras, né? A nossa empresa é uma empresa de tecnologia. A gente desenvolve uma plataforma para a gestão de compras. O nosso cliente, ele assina a nossa plataforma, enfim, ele contrata a nossa plataforma e, através dela, ele consegue fazer toda a gestão do processo de compras da sua empresa, né? Passando ele por requisição, aprovações, cotações, tudo de forma automatizada, enfim, né? Até emissão de pedido, controle de verba, enfim, né? Eu não sei até onde eu posso explorar um pouquinho mais o que é a gestão de compras, mas assim, né? É um ponto bem crítico das empresas, é um ponto que o resultado normalmente está na compras e não está no compras e não na venda, né? Então o ABC ele traz ferramentas ali para te mostrar como é que está o teu cenário de compras, como que ele está sendo desempenhado, etc. Mas principalmente ele reduz 80% a 90% do trabalho operacional da equipe de compras. 90%? Sim, é um software bem eficiente, ele automatiza muitas das etapas do processo, que sem uma ferramenta específica ela é muito morosa, muito manual, né? Sim, suscetível a erro e tudo mais. Que legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você viu esse problema que você poderia solucionar no mercado? De onde surgiu essa ideia de vocês abrirem uma empresa assim? Essa empresa era com você entrou depois? Como é que foi o processo? Você programou esse sistema? O que você fez? É uma longa história, né? Eu entrei na Outplay, a Outplay tinha 3 anos de vida, né? Então é uma empresa jovem. A Outplay nasceu junto com a internet no país, né, basicamente. Lá em 96, quando se começou a trabalhar websites, lojas virtuais, etc. Lojas virtuais não, tinha a Amazon na época, né? Então, assim, né, muito pouco, né? Mas era website mesmo, né? E a Outplay entrou nesse mercado de internet e desenvolvendo soluções para a web. Eu entrei em 99, quando a Outplay decidiu ir mais longe na questão de sistemas, de soluções mais robustas, né? Então, eu entrei como um programador da empresa, né? Então, um dos primeiros programadores da empresa, né? E a gente foi crescendo, foi evoluindo. Hoje eu sou sócio da empresa, eu e minha esposa, e um dos fundadores ainda é sócio também, né? E a gente hoje, que eu e minha esposa que administramos ela, e, enfim, né? Mas qual que é a história do Outbuy Center? Não foi a gente que inventou, né? A gente não inventava nada, a gente solucionava problemas, né? Então, quem nos deu o Outbuy Center de presente, né? O software de compras, foi a Intelbras. Já era um cliente nosso naquela época, né? E a gente já fazia outras coisas para a Intelbras. E um dia nos chamaram para nos mostrando o cenário de compras, que naquela época já era caótica, né? Então, assim... Isso na época dos anos 90? 1999. Hoje, a gente vê empresas muito grandes que ainda fazem o que a Intelbras não queria mais fazer em 99. Né? Então, para ver como ele estava à frente, né,
enfim, de muitas outras empresas, né, que até hoje fazem as coisas manuais, né? E lá, cara, eles começaram a contar pra gente que era muito operacional, que era, enfim, muito retrabalho, né, e coisa desse tipo. Foi ali que a gente construiu essa solução, né? Na época, eu participei da concepção da solução. Eu não programei ela diretamente, a primeira versão. Era em C? Não, em PHP. PHP? PHP. Eu não programei a primeira versão porque, né, a gente fechou com a Intelbras um software de compras e um de vendas. Eu, visionário que era, eu disse assim, não, esse aqui de vendas é o que vai dar fruto, né? Aí eu fui programar o de vendas, né? Então já errei ali, né? Mas tudo bem. Era de compras. Exatamente. Mas a partir daí, primeira versão, enfim, a gente vendeu esse software também para a Secrisa Portinari, né? Indústria cerâmica. Na época era a maior indústria cerâmica do país. E depois a gente vendeu para a Univale, que é a maior universidade não pública de Santa Catarina. E, enfim, aí a gente entendeu, opa, a gente tem um produto, né? Isso aqui está fazendo sentido para as empresas, né? Então, desde então, a gente foi evoluindo. Mas esse espírito, esse conceito, né? De Altiplano não inventa nada, Altiplano soluciona problemas, é o que a gente traz até hoje. Então, o OBC é um software que cresce todo mês com funcionalidades novas, que são demandas dos clientes, né? Então, é um baita de um diferencial assim, do produto. Ele é um produto muito completo em funcionalidades por conta disso, né? Eu acho que é por isso que você falando disso me deu um entender melhor de que realmente a tecnologia ela não é muito sobre criar, ela é sobre solucionar, né? Eu acho que é o nicho que mais está crescendo hoje em dia, porque a maioria dos empresários está querendo solucionar algum problema, uma dor, facilitar algum processo, e vocês facilitaram um processo gigantesco, né? Que é essa questão de gestão de compras. Porque eu imagino que alguém que tem uma empresa pequena, a gestão de compras é fácil de lidar. Agora, uma empresa grande, como é que funciona um fluxo de compras de uma empresa gigantesca? Como que é isso? Então, o compras é onde passa todo o dinheiro da empresa, onde sai o dinheiro da empresa, né? Até porque o nosso software, além de compras, todos os gastos da empresa você pode passar por ele, né? Então, ele te dá, né, falar a palavra compliance, né, que é a palavra da moda, né? Que assim, qualquer empresa que tem investidor precisa ter transparência, né? Então, qualquer empresa que tem uma certa organização gerencial precisa ter transparência, né? E no compras, é muito difícil tu comprovar a transparência se você não tiver uma boa ferramenta, né? A primeira é desconfiança, né? O comprador está fazendo esquema com o fornecedor, né? Ou está ganhando alguma coisa por fora, né? Então, assim, são desconfianças que são inerentes do processo, né? E claro, e nem todo comprador, e a maioria dos compradores não é assim, né? Não faz isso, né? Mas essa desconfiança sempre vai existir. Poxa, o meu dinheiro está passando na mão dessa pessoa, desse cara, desse departamento, né? Então o OBC, ele ajuda muito essa questão de proteger o comprador também, né? Tipo, cara, tudo que acontece é registrado, é logado, é aprovado, é autorizado, é justificado, né? Então eu brinco que o setor de compras é o parque de diversões do auditor, né? Quer dizer, é o lugar mais fácil que ele encontra para encontrar problema, né? Então, assim, né? Então, o OBC ele te dá essa paz de você não passar por auditorias. Porque como que é um processo numa empresa, né? Imagina que na casa da gente, vamos lá, né? O filho quer comprar um negócio, ele vai pedir para o pai vai lá, vai fazer uma pesquisinha rápida na internet, vai ver se faz sentido e vai entregar e tá tudo certo, né? Meu dinheiro, eu tô fazendo, tá tudo bem. Numa empresa não tem isso, né? Quer dizer, a necessidade lá da ponta, o diretor, o presidente, o conselho, não tem nem noção se precisa daquilo, né? Se aquilo é necessário mesmo, se tem que ser daquela marca, se o cara não está comprando coisas só para satisfazer gosto pessoal, de repente, ou algo desse tipo, né? Então, ele precisa ser altamente rastreável, né? Então, hoje, quando alguém precisa de algo, ele tem que abrir uma requisição detalhando o que ele quer e tal, como é que funciona e tudo mais. Essa requisição, ela vai ter que chegar no comprador. Antes de chegar no comprador, muitas empresas fazem passar por uma triagem. Poxa, já não é mais o cara e o comprador, tem que ter um terceiro ente ali dizendo, cara, ele realmente precisa, faz sentido, vamos cotar. As cotações, a maioria das empresas exige pelo menos 3 cotações, né? Então eu não posso confiar no primeiro fornecedor e não posso beneficiar um fornecedor. Então eu tenho que receber propostas de forma transparente e eu tenho que fazer uma negociação que seja justa para os dois lados, né? Não é comprar mais barato, é comprar de forma justa, né? Então, a única forma de eu comprovar isso é mostrar que eu fui para o mercado, que eu encontrei opções e que realmente aquilo faz sentido. Então, isso é tudo muito moroso, né? Escolhi um fornecedor.
preciso ter uma aprovação desse processo, porque, poxa, antes eu disse assim, cara, o meu funcionário aqui, eu sou o coordenador de um centro de custo, meu funcionário quer um notebook, ele precisa realmente. O comprador fez uma cotação, ou fez 3 cotações, e disse, cara, custa 10 mil o notebook mais barato que eu achei aqui. Opa, 10 mil eu não quero pagar, então eu vou dar um outro jeito, Então precisa ter esse nível de controle também. Para depois emitir pedido, enfim, e seguir o fluxo. Muitas vezes existe controle de verba. Quanto que essa empresa tem disponível para aquele centro de custo, para o marketing, para comprar equipamentos de informática? Poxa, tem disponível lá R$9.000, o notebook custa 10. Não pode comprar. Então, assim, são vários controles que se implementam nas empresas para garantir o mínimo de segurança no processo e garantir que não está vazando dinheiro, aleatoriamente. Porque, cara, se tu soltar... a torneira abre. Abre, não é má fé, não é maldade, não é nada, poxa... É um descontrole da operação. Eu estou precisando. A empresa tem muito dinheiro. Eu quero comprar, sei lá, uma câmera como essa que eu quero a mais top. Às vezes eu nem preciso. Mas se eu quero comprar, tá bom. Então, se você não implementar controle, cada pessoa usando o seu bom senso para decidir, você acaba gastando muito mais dinheiro do que é necessário, Então, é isso. Isso você me gerou um pensamento. Por exemplo, isso para grandes empresas, faturando milhões lá e cada departamento tem um setor de custos. Como que você dessa área, dessa parte do lado de resolver solução, poderia dar uma dica para pequenos empresários ou empresários médios de como eles podem controlar melhor essa parte de custos, de compras, sem pelo menos ter o sistema? Como que eles podem se resolver? Porque eu acho que realmente o que você falou, às vezes ele acha que ele tem muito dinheiro, que o caixa tá gordo e ele vai e compra coisa e às vezes não era 100% necessário naquele momento. Como que ele faz para controlar isso? Então, acho que a primeira decisão é preciso ou não preciso, tenho ou não tenho dinheiro, Acho que é mais ou menos por aí, eu acho que toda empresa ela tem que focar no resultado final. Então, meu resultado final é faturo X, vou gastar Y, vai me sobrar o Z, Então, acho que assim, o primeiro ponto é começar a ter essa clareza, poxa, o que eu tenho disponível para gastar, para comprar, para contratar, para seja lá o que for. Isso? Cara, DRE, resultado, pensar, olhar lá na frente e pensar assim, poxa, o número que eu quero lá no final é esse, e é começar a fazer uma engenharia reversa, se eu gasto isso, eu preciso faturar isso para chegar nisso, beleza. Agora, se eu faturo isso, eu posso gastar isso para chegar no que eu quero, é mais ou menos por aí, E aí o controle... Aprovação, Só que a aprovação pode ser moroso. Vou aprovar tudo que a minha empresa compra. Se for uma operação pequena, às vezes faz sentido, Se for uma operação maior, implementar uma gestão de verba, para fazer uma pré-definição de o que essa empresa pode gastar por mês com determinadas, rúbricas, ou contas contábeis, ou categorias, seja lá o que for, Então, assim, qualquer coisa até ali eu não preciso aprovar. Passou dali, eu preciso dar uma olhada, Eu acho que de repente é o melhor caminho. Tem muitas empresas que implementam comitês, do tipo, cara, passou de um nível, eu preciso que mais de uma pessoa valide e diga se vai ou se não vai, Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Tudo é alinhamento de estratégia, É uma coisa que é importante, eu até faço uma apresentação, às vezes, falando sobre isso e apresento um DRE, Então, você tem um DRE lá que tem um faturamento de 100 mil, tu tem um resultado lá de 10 mil, por exemplo, sobrou 10% da tua vida, ok. Você tem 2 formas de fazer esse 10 mil aumentar, Você pode fazer isso aumentando tuas vendas. Então, se eu aumentar mais 10 mil nas minhas vendas, eu tenho todos os meus custos de produção, tenho comissões e tudo mais, talvez esses 10 mil façam sobrar uns 3 mil lá embaixo, no máximo, Agora, se eu reduzir 10 mil na minha compra, vai sobrar 10 mil, Então, essa visão, muitas vezes, falta para o empresário, historicamente, o compras ele sempre foi visto como um fornecedor interno. Tipo, cara, vou montar um evento, eu preciso contratar empresas, eu preciso comprar materiais. Compras, resolve aí para mim? Pau, E vai e compra. As empresas atualmente estão usando compras como parte do planejamento. Então, assim, poxa, vou fazer um evento, compras. O que a gente vai precisar? O que a gente consegue? Como que a gente faz? Faz sentido ou não faz sentido, vou produzir um item novo. Vamos fazer um estudo de mercado, Vamos entender se faz sentido, Vamos botar limite aqui no que a gente pode gastar. Então, as empresas e está cada vez mais acontecendo isso,
que percebem o quanto o compras é importante no processo, elas conseguem melhores resultados. Cara, você falou uma coisa muito importante. A gente fala que é o insight, que fica meio clichê, falar, pegou um código. Mas realmente a gente sempre pensa mais na venda, vender, arruma processo, venda. Mas às vezes dentro do teu processo, do seu faturamento, comprar coisas mais baratas, evitar de gastar antes, vai fazer que consecutivamente o seu lucro aumente, né? E eu vejo muito isso, até desculpa te interromper, claro. Por uma questão até de experiência própria, de que às vezes você vai comprar alguma coisa, seja para sua casa, um móvel, um planejado, você vai lá sempre no primeiro orçamento. No segundo é um pouco mais barato, no terceiro é mais barato. No final, você vai ver que você economizou muito fazendo apenas um estudo de mercado, uma pesquisa. Para comprar, às vezes, uma mesa. Quero comprar uma mesa de sala de jantar. Vai lá na primeira loja, compra lá e vai embora. Já foi para o Paraguai? Já sim. Quem não foi, né? No Paraguai, eu acho que todo mundo é um pouquinho traficante na vida. Todo mundo já é um pouquinho muambeiro, todo mundo já trouxe um pouquinho de coisas além dos $500. Mas, basicamente, é o que você falou. O Paraguai é um exemplo simplista, obviamente, de que se você conseguir realmente ali ficar em cima, fazer um estudo de qual é a loja aí, com quem você conversa, às vezes o item que você vai pagar $1.000, você vai pagar $700 e no final você lucrou sem precisar tecnicamente vender a mais. Exato, né? Porque vender, né? O que eu preciso fazer para vender mais? Primeiro eu preciso talvez fazer um marketing melhor, dinheiro, custa. Preciso ter mais vendedores, custa. Preciso talvez aumentar meu parque fabril, porque se eu vender mais eu não vou dar conta de entregar, custa, né? Então tudo custa. Então vender mais é um planejamento, talvez de médio, longo prazo. Eu não posso fazer assim e começar a vender mais. Comprar melhor eu posso fazer já. Né? Então eu posso fazer imediatamente. Né? Poxa, eu olho lá o meu DRE lá, enfim, e digo, se eu falar isso aqui eu posso cortar, isso aqui eu posso renegociar, resolvido. Um exemplo disso... a gente atende empresas muito grandes, como eu falei. O nosso software tem um valor de mensalidade que é super acessível. Se tu pensar assim, né? O que uma empresa dessa só economiza em mão de obra muitas vezes, e não é demitir comprador, nada disso, mas não precisar aumentar seu time, né? É muito maior do que o custo do software. Então, assim, é um valor de mensalidade muito baixo para uma empresa do porte que a gente atende, né? Todo ano a gente tem renovações de contrato, normal, enfim, índice lá, IGPM, enfim, né, cada coisa, cada situação é um índice, né? Às vezes dá 100, 200 reais de mudança, de aumento, né? Que é irrelevante, né? Tipo assim, se fosse lá na tua conta de luz, talvez tu pagasse e não visse, né? No teu condomínio, seja lá o que for, né? Essas empresas, elas ligam e tentam renegociar. E tentam dizer assim, não vamos dar aumento esse mês, a situação tá difícil, né? Então, assim, né? E é isso, né? Eu também acho que não é possível, também fico revoltado quando acontece, mas assim, mas é raro, mas acontece todo ano, né? Então, por quê, né? Porque essas empresas, o olhar delas é lá no resultado final. Cada centavo importa, né? Então, é isso, é comprar com prudência aquilo que eu realmente preciso, pelo menor preço possível e fazer a operação gerar, né? Então é isso, né? Eu acho que essa consciência que normalmente se demora muito para ter, né? Porque eu comecei um negócio, normalmente, né? Comecei um negócio que eu sou muito bom no que eu faço, né? E aí eu vou evoluindo para aquilo, né? Eu não sei administrar uma empresa, né? Todo mundo não, né? Mas boa parte das pessoas começa assim, né? E tu foca no negócio, né? Tu foca poxa, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir melhor, tenho que vender, enfim. Mas eu não olho para essa questão do back-end ali, né? Que tem muita oportunidade, né? Como a gente já viu até no conselho mesmo, né? Uma simples readequação tributária, né? Uma simples olhada contábil diferente. Cara, tudo isso é 1%, 2%, 5% do teu faturamento que você passa a ganhar, né? Então, e-compras entra nessa jogada aí também. Então, se eu pudesse resumir, os empresários, eles sim têm que olhar para frente, eles têm que olhar para o macroprocessos dele, olhar para vendas, olhar para marketing, mas se eles conseguirem se aprofundar dentro do próprio processo, seja de serviço ou seja de produto, e entender que às vezes o custo que ele pode diminuir vai facilitar na hora da lucratividade, muda tudo. Se ele começar a olhar mais específico para essa parte do antes, não só do depois, na entrega, na venda, tudo pode mudar, né? E às vezes com um software que vai resolver a vida deles.
O software, eu digo, né, é uma ferramenta, né? Se eu tiver um martelinho de ouro e um carro amassado e deixar ele, não vai resolver nada. Né? Se eu tentar usar o martelinho, talvez eu amasse mais o carro. Faz né? alguma coisa. Agora, assim, né, se eu fizer um bom uso daquele martelinho, talvez eu consiga resolver o meu problema, né? Então, assim, o software é um martelinho de ouro, né? Então, assim, ele te dá condições de resolver problemas de forma simples. A questão e precisa ter a cultura da empresa para fazer isso acontecer. O bom é que o software consegue te levar para essa cultura através de dados, através, né, de fluxos de processos, de informações, né? E ele consegue te mostrar de forma clara aonde que tu está errando, aonde que tu pode melhorar, fazer comparativos, né? Isso que muitas vezes as empresas não conseguem fazer na mão, né? Então, acho que é um ponto bem relevante, né? Posso te fazer uma pergunta? Você disse para mim que a empresa ela tem quantos anos? 29 anos. 29 anos. Então ela está numa época onde a economia ali dos anos 2000, na virada dos anos 90 para os 2000, era de uma forma, e agora nós estamos enfrentando uma nova economia, um novo jeito de lidar com as coisas. Inclusive a tecnologia está muito mais próxima desse ano do que daquela época. Eu queria entender de você, o que mudou desse tempo que os empresários precisam entender? Porque tem muito empresário que já é muito desse tempo, que não entendeu essa virada de chave. Você que é do ramo da tecnologia, entende tranquilamente. O que mudou da época daquele tempo para agora? Eu acho que muda, o impacto é o mesmo impacto de qualquer outra coisa, né? É a velocidade das coisas e o nível de concorrência, né? Porque assim, antigamente tu tinha uma ideia de negócio, você podia cobrar o que você achava justo, sem se preocupar tanto de, me custa tanto, bota X em cima, vende. Por quê? São poucos players no mercado, é pouca informação e tudo mais. Hoje não tem mais segredo, né? Hoje não tem mais, assim, não tem como eu acho que é praticamente impossível eu ter uma ideia tão revolucionária, sem ser o Elon Musk ou algo desse tipo, que diga assim, cara, isso aqui os caras não vão conseguir me copiar, vai demorar muito, né? Hoje, por mais que eu tenha uma ideia fantástica, botei o negócio no ar, rapidinho tu vai ter concorrente, né? Então, a tecnologia ajuda muito nisso, ajuda muito a reduzir custos também, ajuda muito entender processos ou coisa desse tipo, né? Então, se eu não tiver um controle bacana do meu custo hoje, eu vou ser comido pelo mercado, não tem jeito, né? Outro ponto também importante hoje, né? Hoje, antigamente as empresas eram de pessoas, né? Hoje a maioria das empresas é de investidores. Né? Investidor quer retorno. Ele pode botar o dinheiro dele lá em ativos do banco, ele pode botar em moeda, ele pode fazer o que ele quiser, ou ele pode comprar empresas. O que render mais ele faz. Né? Então, assim, a empresa precisa hoje dar resultado. Né? Então, acho que esse é um ponto, é uma mudança também assim que ultimamente está cada vez mais próxima de empresas de qualquer tamanho, né? Antes eram as grandes empresas que tinham investidores, né? Hoje não. Hoje é uma empresa minúscula, às vezes tem 2, 3 sócios lá que botaram dinheiro e querem retorno. Querem fazer acontecer. Então, acho que essa é uma mudança assim, bem considerável nessa cultura de eu ter que controlar melhor, né? Que legal. Realmente, a gente está na época onde tudo é muito rápido para se criar, muito rápido para se fazer e muito rápido para se copiar. Sim, então a gente está num momento complicado. Ninguém é dono de mais nada, tempo, né? Ninguém é dono de nada, né? Quer dizer, eu acho que você tem que ser bom em criar soluções, tem que ser resiliente para mudar quando necessário. Arriscar, fazer. É isso aí, né? Ainda mais com IA, né? Às vezes tu pensa, né? A IA está evoluindo e tal, enfim, né? Vamos pensar, empresa de software, né? Até quando uma empresa de software precisa existir, né? Não sei, né? Daqui a pouco não precisa mais, né? Eu digo pro ChatGPT, monta um sistema para mim ali, ele vai montar, né? Claro, isso tá, né? É longe, tem uma questão de experiência e tudo mais, né? Mas é uma realidade, né? Daqui a pouco vai... Eu acho que os empresários eles precisam entender também que as coisas acontecem muito rápido e que se eles precisam estar conectados nisso. Eu acho que tem muito empresário hoje que nem faz essa parte de sistema do básico. Às vezes não tem um DRE, às vezes não tem um CRM, não tem nada. Então, se tem um fluxo de caixa, né? Que é mais alarmante ainda. Né? Ou até tem um caderninho lá que ele não consegue nem pesquisar, não tem uma análise vertical, horizontal de nada. Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que eu vejo que a tecnologia está vindo é para facilitar. Só que se o empresário não se arriscar a fazer isso, a estudar, a entender, ficar lá na época do caderninho, vai se atrasar, vai se complicar. E eu acho que analisar o compras num caderno é muito mais complicado do que analisar um compras num sistema que te entrega tudo de momento. Eu diria que é impossível, né? Porque assim, né? São muitos elementos, né? Em comprar, né? Então,
Tu tem documentos que você troca com o fornecedor, você tem, né, você tem mensagens, você tem e-mails, você tem decisão, você tem mensagem interna, né? Então, assim, nunca vai te dar informação. Lá você pode até anotar o que você comprou, ponto, né? Porque esquece, né? Então, é isso, né? Que aí o cara não se antenar para isso, né? A empresa dele vai fechar, acabou, não tem jeito, né? Porque o outro vai passar por cima, vai vir com a solução mais barata, que talvez entregue muito mais, né? É isso. Com o sistema e já era. Acabou. Deixa eu te fazer umas duas perguntinhas que eu preciso fazer, porque eu acho que é muito importante. Você, meu querido, entrou no processo do conselho, correto? Uhum. Eu queria saber de você, o que te fez tomar essa decisão de participar desse movimento do conselho e como é que está sendo para você isso? Vamos lá. Bom, mais ou menos em cima do que a gente falou há pouco ali, a gente gosta muito do que a gente faz, mas a gente, né, a parte de background, a gente acaba não deixando de lado, né? A Outplan é uma empresa que a gente sempre se preocupou muito no bem-estar do cliente e no bem-estar da equipe. É a nossa forma de trabalhar, tanto que assim, dificilmente a gente perde um cliente, dificilmente a gente perde um colaborador, né? A gente tem muita estabilidade nas duas pontas, né? Então a gente foca muito nisso, né? A gente foca em entregar alguma coisa com qualidade, de estar do lado, de prestar apoio e tudo mais. Hoje a gente basicamente vende nosso serviço, nosso produto por indicação. A gente não tem marketing, não tem nada. Então assim, a gente nunca teve um comercial estruturado. A gente sempre teve uma pessoa no comercial que recepcionava as ligações e, né, fazia o trabalho, né, de entender o cliente e tal, enfim, perfeito, né? Mas é isso, né? Então, assim, o que a gente buscou com o conselho, né? A gente buscou possibilidades para expandir. Então, a gente quer crescer comercialmente, a gente quer crescer em marketing, a gente quer... administrativamente, eu vou te dizer assim, a gente tem processos, a gente tem boas pessoas, as coisas funcionam. Mas tem pontos de melhoria, a gente quer poder, os sócios também conseguirem estar mais na rua, né, do que dentro da empresa, né? Sair um pouco do operacional, né? Então, assim, por quê, né? Esse conceito de deixar todo mundo bem dá trabalho para todo mundo, né? Então, a gente não quer perder essa essência de forma alguma, mas a gente quer conseguir aumentar a nossa capacidade de atender, de captar clientes, né? Enfim, né? A gente quer expandir a empresa, né? Esse é o objetivo, né? Nossa empresa vem num crescimento muito bom, assim, né? Então, ano a ano tem crescido, cada vez mais clientes, enfim, clientes de um porte muito grande, muito legal, né? Então, assim, tá tudo funcionando, mas a gente quer dar um gás nisso para entregar mais, para criar soluções melhores, criar mais soluções, né? Então, é isso que a gente quer fazer, né? Foi isso que a gente procurou o conselho. E a tua segunda pergunta, né? Então, tá sendo muito legal, tá sendo muito bom. Acho sempre é bom alguém olhar teu negócio de fora, né? Então, assim, tem coisas que a gente faz há uma vida e eu nunca vou dizer assim que estão erradas porque deu certo até aqui, né? Mas assim, só que a gente tem outras visões, né? Outro ponto de vista é muito bom e principalmente alinhado com melhores práticas com o mercado, né? Então a gente está tendo contato no conselho com pessoas muito gabaritadas que já são cases de sucesso por si só, né? Que já conduziram aí seus negócios, sua vida, que ajudaram outras empresas também, né? Eu acho que esse contato é o mais rico, né? Eu acho que essa questão de poder trocar ideia, poder apresentar um problema e receber dicas de solução, né? Então, como eu digo, né? Não que a gente tenha que mudar tudo, tá longe disso, nossa empresa funciona e funciona bem, mas essa questão mesmo de ampliar horizontes, de buscar mais e é isso, se conectar mais. Muito legal, cara. Você fala muito bem, parabéns. Mas antes de nós finalizarmos essa parte do podcast, que eu já tô ficando triste, tá acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta que a gente é uma parte de todos os episódios, inclusive assistam porque é uma parte muito legal, que você como empresário, alguém que participa atualmente em todas as áreas da sua empresa, que vê problemas, que vê soluções e que vê outros parceiros empresários passando por problemas, resolvendo e tudo mais. Eu queria saber de você, se você pudesse dar uma dica para empresários, tanto empresários novos ou empresários que já estão nessa caminhada há algum tempo, qual dica de um empresário para empresário que você daria?
Bom, acho que a primeira dica é acreditar em si e ir para frente, né? Acho que assim, né? Acho que ainda mais quando você está começando, né? Acho que quando você está começando, talvez 80% que a gente falou aqui não se aplique, né? Sim. Por quê? Porque tu precisa botar a coisa para funcionar, tu precisa botar tuas ideias para frente, tu precisa acreditar em você e seguir, né? É claro, o controle é bom, sempre bom tem que ter, mas às vezes tem que tomar alguns riscos um pouquinho calculados ali, mas tem que tomar, né? Quer dizer, o começo tem que fazer, né? Mas tão logo tu se estruture minimamente, tu entende? Pô, o negócio começou a girar, não deixe os problemas maiores aparecerem para tu começar a se organizar, né? Eu acho que assim, todo negócio que já nasce organizado, ele tende a crescer de forma mais fácil, né? Então, assim, acho que é por aí, né, cara? Primeiro, faca nos dentes, fé e foco e vamos para frente, né? Mas assim que puder, conectar com pessoas, conectar com outras empresas. Tem muitas empresas de muitos ramos, né? Que não se veem, por mais que façam as mesmas, entreguem os mesmos produtos, não se vê mais como concorrente, né? Não é mais também, isso já mudou muito também hoje em dia, né? As pessoas gostam de colaborar, de se ajudar, né? Então, é bem comum tu encontrar nichos, encontrar grupos, ou encontrar associações, ou encontrar coisas desse tipo de empresas semelhantes que estão seguindo o mesmo caminho. Isso sempre vai fortalecer, né? Então, a gente atende hoje a indústria têxtil, por exemplo, né? Então, vários clientes são têxteis. Existem associações muito interessantes de indústria têxtil que juntam várias com os mesmos problemas, né? E, cara, vamos procurar uma solução conjunta, vamos trabalhar isso aqui, né? E é isso, né? Acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, não se isolar, né? Não ficar dentro de uma caixinha ali, achando que o que você está fazendo é a melhor coisa do mundo e não conta para ninguém, que ninguém vai vir aqui, mas também não quero saber lá de fora. Eu acho que se conectar, cara. Eu acho que hoje em dia o mundo é bastante conectado e a gente tem que saber explorar isso. Muito bom, muito obrigado. Acho que certo. Vocês entenderam bem agora que basicamente o que ele falou é: se antecipe nos problemas, não deixam eles acontecerem, que quando eles acontecem, aí que dá errado. Advogado fala muito isso, né? Não espere acontecer o gerente do banco também. Gerente do banco também. Não espere você ter um problema para ligar para o advogado. Se previna. Então, eu acho que uma empresa é basicamente isso. Você entendeu aonde ela é, para onde ela vai e quais possíveis problemas você pode resolver. Quando você antecipa isso, você consegue resolver esse problema antes, sem ele acontecer, muito menos dor de cabeça, muito menos problemas. E eu acho que também... Pode falar. Eu acho que assim, o basicão, né? A gente falou do fluxo de caixa, a gente falou do banco também, que dá o mesmo conselho do advogado, né? Eu aprendi isso há muito tempo atrás, né? Eu sempre tinha linha de crédito com banco e tal, beleza, né? Quando eu me ferrei mesmo, a empresa estava numa situação difícil, a gente não estava conseguindo pagar fornecedores e coisa assim, né? Eu liguei pro banco, né? Disse, cara, eu preciso de um empréstimo. Daí a gerente veio assim com todo carinho, disse assim, cara, vou te explicar uma coisa aqui, tu tem que pedir dinheiro quando você tá bem, não quando você tá mal, né? E faz todo sentido, né? Quer dizer, então assim, né? Minimamente, acho que qualquer empresa de qualquer tamanho tem que ter um fluxo de caixa futuro de pelo menos 12 meses. Eu tenho que entender assim, cara, se nada acontecer, daqui a 12 meses eu vou estar assim. Daí você vai entender o que você precisa fazer para não ficar negativo, ou para as coisas, né? Ou para ter o resultado que você espera e assim por diante, né? Mínimo. Não entendo de DRE, não entendo de gestão de financeira, não entendo nada. Cara, fluxo de caixa, o que eu tenho contratado, o que eu tenho para pagar em que data, o que eu tenho para receber em que data, é o mínimo, acho que é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Acho que é isso. É né? isso aí. Um bom Excel resolve. Um bom Excel você resolve e fazer, né? Que a maioria das pessoas não faz. Exatamente. No máximo, abaixa lá, pede para alguém fazer, acaba não cuidando, vira uma bagunça do mesmo jeito. Tem que ser religioso. Uma vez por semana, no mínimo, tem que olhar, mas assim, tem que alimentar diariamente, né? É isso aí. Cara, que papo legal, velho. Gostei demais. Fazia muito tempo que eu não parava para pensar nesse lado de que comprar, evitar de gastar, às vezes, para quem trabalha com serviço, isso é muito bom, porque a gente não tem custo de mão de obra, mas a gente tem outros custos. Então, isso é muito bom cuidar, porque a gente pode economizar nisso e resolver o problema do faturamento ou do lucro lá na frente. Eu acho que a maioria das pessoas não pensam muito nisso. Pensa só o quê? Venda, venda, venda. Então, você deu para abrir bem a cabeça. Não, bacana. É isso aí, cara. Eu acho que a gestão em casa tem que fazer, né? na empresa tem que fazer, e não importa o ramo, né? Tem que ter gestão, né? Não tem jeito, né? Meu querido, e para finalizar, por favor, nos passe as suas redes sociais, as suas ou da empresa,
pra gente poder seguir, pra quem estiver assistindo poder seguir, poder acompanhar. E também, se alguém quiser resolver o problema da sua empresa de não estar lucrando, às vezes o problema tá lá atrás. Então, pode ser resolvido facilmente. Pode falar para eles ali. Então vamos lá. Bom, a empresa Altiplan Tecnologia, né? Então o Instagram é Altiplan Tecnologia, tudo junto. Altiplan é O de ovo, U de uva, T de tatu, plan de plano, né? Uhum. E o site altiplan.com.br. E pessoal, Ângelo Miguel Marim é o Instagram e é isso. É isso aí. É o Fora do Plano, então? É, plano de fuga, né? Legal. Altiplan, verdade. Se nada dá certo, a gente foge pelo nome. Foge. Maninho, muito obrigado. Fechou, meu querido. Foi um prazer imenso. Valeu. E bora aproveitar esse encontro da Diamond aí. Tá certo então, Fábio. Valeu, um abraço. Tchau, tamo junto, pessoal.